enganar. Sua alma é de Deus e para ele ela tem que voltar. A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs que me ouvem em todo o globo terrestre. Aqui é o pastor Eduardo Santos, pastor e fundador da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, a Igreja Revelada, a Igreja da Última Hora. Para você que às vezes nunca viu falar de mim ou não se lembra, sou aquele homem que Deus levou os infernos, levou o céu. E lá nos infernos eu vi que Facebook, WhatsApp é do diabo. Foi o primeiro para a glória de Deus. Deus revelou tal coisa. Mas agora eu quero falar de um novo perigo. Irmãos, um perigo terrível que está derrubando muitos cristãos. Os livros. Olha, irmãos, muito estudar é enfado da carne. Existem livros bons, pastor? Existem muitos livros bons. Qual o livro que o pastor Eduardo Santos recomenda? Bíblia, de Gênesis Apocalipse. Olha, irmãos, a letra mata, mas o Espírito revivifica. Por que eu estou falando isso? Ultimamente eu tenho visto os irmãos aí, como diz a linguagem goiana, invocado em livros que não é a Bíblia. Recentemente tivemos um pastor, começou aí a indicar livros aí, irmãos, e um pastor que nós temos, outro pastor, questionou sobre esse assunto, dizendo, olha, pastor fulano está indicando uns livros aí, mas tem um historiador que morreu no tabagismo, quer dizer, morreu fumando. Pesquisou, mostrou para mim, eu questionei esse pastor. Ele disse que ia retirar isso de lá, mas continuou. Ao invés de estudar a Bíblia, estudar livros desses cidadãos aí que ele nem sabe quem são. E não estou falando que é proibido estudar esses livros aí não, mas olha, irmão, é bom você pesquisar a fundo quem são eles. O historiador da onde? Que igreja? A igreja da idolatria? Como é aquela história desse cidadão? Eles colocam lá um livro. A foto você vê o cidadão todo barbudo, às vezes cabeludo. Tá fora da doutrina, que eu vou perder meu tempo com isso aí. Então esse mesmo pastor aí, e foi chamado a atenção por causa desses livros aí, não parou. Hoje, como diz a linguagem da roça goiana, escorregou no quiabo. Para mim é um desviado. Se fosse de Deus não tinha feito o que fez. Então, meus irmãos, cuidado com esse negócio aí, Então eu estou alertando os irmãos, cuidado com os livros. Perca tempo com isso não, irmão. Pega a Bíblia e vai ler. Eu ganhei um livro de presente. E era esse livro a história de um grande homem de Deus. Fundador da IPDA. Considero um grande homem de Deus. Mas também nunca parei para ler. Mas eu creio que ele é homem de Deus e não é errado ler o livro da história dele. É um testemunho verídico. Mas ao invés de eu perder tempo com o livro ali, apesar que eu recomendo esse livro, apesar de nunca ter lido, tem muitos anos que eu tenho, eu penso assim, já que é para ler um livro, eu prefiro ler a Bíblia, estudar a Bíblia. A Bíblia é um livro perfeito, um testemunho perfeito, feito pelo Espírito que inspirou muitos homens aí, e mulheres de Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, para com esse negócio aí, pois muito estudar, repito, é enfado da carne. O Espírito, a letra mata, mas o Espírito revivifica. Então vai ler Bíblia, irmão, lê Bíblia noite e dia. Lembra do arrebatamento da Dona de Campos? Que o diabo não pode com os crentes fanáticos que ficam em constante oração, jejum e lendo Bíblia. Conheci um irmão, era de sã doutrina, ou irmão abençoado, era da IPDA esse irmão. Não vou citar o nome não. O testemunho dele era bom. Ele sempre que pegava oportunidade dizia assim, se vier outro trazer outra doutrina, seja anátema, seja maldita essa outra doutrina. Devia repetindo isso. Mas um belo dia ele pegou admiração pelo um pregador aí, mundano terrível, que foi de sã doutrina e não era mais. E inspirado por esse pregador, começou a fazer teologia. Irmão. De repente o irmão começou a usar até suspensório igual aquele pregador, a falar igual ele, e saiu da igreja de doutrina,
foi para a igreja mundana seguir esse mundano terrível. Virou um mundano lá. Então, irmão, olha só, ele foi aprofundar, estudar a teologia, se contaminou e desviou-se. Aí depois os irmãos virou para ele e disse: ó, irmão, você falou, vou te repetir, se vier outra doutrina que não seja essa, seja anátema. E ele ficou furioso, estava andando de bermudão, vendo televisão. Então, meus irmãos, olha o exemplo que eu tenho aí, todos que eu conheci, que invocou com estudo teológico, invocou com livros aí, ele se desviou da verdade. Então, um alerta aí sobre um novo terror, que é os livros, dizendo que é errado. Tem livro de Deus? Tem, eu não conheço assim muito de livro não, meu negócio é Bíblia. Mas 18 anos de evangelho, estou fazendo aí, 18 anos, já fiz, né? 18 anos de cristão, presença de Deus. E meu negócio sempre foi Bíblia. E até agora estou firme. Amém? Os exemplos dos irmãos que perseveraram, eu digo perseveraram até a morte na doutrina que eu tenho, são exemplos de irmãos que leram Bíblia. Tudo bem, um livro ou outro, talvez seja inspirado também pelo Espírito, mas eu não posso recomendar nenhum, e muito menos dos historiadores como esse que morreu fumando. A história conta que ele morreu fumando. Tá aí o exemplo dos pastores aí, que invocaram com alguns livros aí, caíram aí, até estava usando o WhatsApp, né, pastor? Estava usando o WhatsApp, quando eu perguntei, me deu resposta, saiu do ministério, né? Pois é, o livro que o cristão deve ler noite e dia é a Bíblia Sagrada. Pastor, mas eu já li ela toda. Relê de novo. Vai para oração, vai para o jejum. Você não está vendo o que está acontecendo, não. Aí o que aconteceu com a igreja lá, que era de doutrina, não convém dizer o nome, que é a primeira aqui no Brasil que tinha doutrina, começou a estudar demais, querer saber demais, além do que Deus permitiu, e hoje são os desviados, são os pioneiros da doutrina no Brasil, mas caíram e não querem se levantar mais. Estou muito preocupado com esse negócio de ler livro. Lê Bíblia, irmão, faz estudo bíblico, pega um dicionário assim, um dicionário bíblico, que quer dizer a palavra jornaleiro, isso, aquilo, que quer dizer fariseu, escriba. Isso não tem problema nenhum, vai estudar a Bíblia. Larga esse negócio desses livros aí, larga de ficar recomendando um livro que não seja a Bíblia, pois que isso tem desagradado a Deus. Como é que eu sei disso? Pastor, Deus te deu alguma revelação? Não, irmão, é observação. Os homens e mulheres que invocaram com teologia e livros, todos caíram, todos deixaram a sã doutrina. Vamos ler livro, irmãos. Ler livro, irmãos, vamos ler o livro da Bíblia. Ler só os livros da Bíblia, irmão. Um outro, para lá e para cá, pode ser de Deus, não estou dizendo que não é. Mas eu não recomendo nenhum. Só recomendo eu, pastor Eduardo Santos, pastor e fundador da Igreja Revelada, da Igreja da Última Hora, da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Só te recomendo ler livros que são da Bíblia. Amém? Lê lá, irmão, Novo Testamento, Velho Testamento, a história de Davi, genealogia de Jesus. Lê lá, irmão, vai ler Bíblia. Pastor, não sei ler, então pelo menos ouve. Amém? Eu só recomendo Bíblia e nada mais. Tem irmãos pegando livros que ensinam a pregar, para ganhar o testemunho de Jabá, para ganhar não sei quem. Para com isso. Você lê a Bíblia e quem te ensina o que você deve falar para ganhar almas é o Espírito de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Pela glória de Deus, Deus me inspirou para falar isso. Fique na paz do Senhor Jesus. Até mais. Você deva ter cuidado